bom ter você de volta à nossa aula de Web Fórum 2018. A paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que o Espírito do Senhor possa nos conduzir a uma compreensão dessa tão importante lição. Ela tem um tema muito proveitoso e muito grandioso: exercendo o poder de liderança. Nós vamos compreender agora a importância e a grandeza do poder da liderança. E nós vamos entender que o líder cristão, ele influencia seus seguidores com o propósito de Deus para o seu grupo. O poder que recebemos, o poder que temos, a autoridade que exercemos, tudo vem de Deus. Nessa lição, o nosso propósito é exatamente examinar princípios bíblicos importantes para o poder espiritual. Você vai descobrir em cada objetivo da lição a importância e a grandeza do poder de Deus sobre a sua vida. E você vai saber usar como líder esse poder, não para domínio próprio, não para exercer a autoridade suprema sobre o povo, sobre o grupo, mas você vai perceber que há entre o poder e a liderança um equilíbrio muito importante. E que o Espírito de Deus nos conduza nessa nova lição que temos diante de nós. Um desafio. E agora nós temos a nosso objetivo número 1. Princípios do poder espiritual. E esse objetivo vai nos trazer vários exemplos, vai nos conduzir em vários exemplos, não é? Os princípios de poder para uma liderança espiritual. O líder cristão, ele tem que ter uma liderança espiritual. Através do estudo das Escrituras, nós vamos compreender vários tipos de liderança e o papel importante, não é? De autoridade espiritual. Somente a Bíblia, a Palavra de Deus, nos traz esse ensino. E é ela que você tem nas mãos. Você que é aluno, você que é aluna, você entende que o que temos vem de Deus. Como resultado, nós temos hoje muitos cristãos preocupados em acerca do significado da extensão do poder que os líderes cristãos têm direito a exercer. Deus tem dado à sua liderança a autoridade espiritual. Essa autoridade vem da presença do Espírito, vem do poder que emana de Deus. E nós precisamos entender algo. Tudo que temos é dele, pertence a ele. Portanto, veja uma definição aí. Você tem no seu material: Deus é onipotente e dele emana todo o poder e autoridade espiritual. É Deus quem dá. Porque no número 1 do seu caderno de estudo, você vai descobrir que Deus é a fonte do poder. É interessante que nós entendemos pela palavra que Deus, ele é onipotente. Ele flui todo o poder da nossa autoridade espiritual. E o líder cristão deve reconhecer isso, que ele não tem nenhum poder sem que venha do céu. Não é? A nossa autoridade, o poder que temos sobre o grupo que o Senhor nos colocou, é um poder espiritual que emana de Deus. Um dos exemplos que nós temos aí desse poder espiritual está exatamente quando Moisés, ele diante de Deus, ele está ali sendo encurralado pelo exército de Faraó. Diante dele está o mar. E ele exerce aquele poder. Não é? Ele exerce aquele ali de uma forma inusitada e gloriosa. Ele clama ao Senhor. E aí o mar se abre. E depois ele canta com o povo um cântico de vitória. Como é importante entender isso. Não é? Eles entenderam que o poder de Deus atuou naquela situação. Não foi simplesmente o líder. O líder conduziu. O líder seguiu as instruções de Deus, mas o poder veio da parte de Deus. É interessante observar que o Novo Testamento nos conduz à pessoa de Cristo, não é? Nós temos o exemplo. Jesus era portador especial do poder de Deus. Jesus Cristo trouxe e revelou-nos o poder que veio de Deus. Jesus Cristo, uma certa vez, ele foi questionado
Com que autoridade ele expulsava os demônios? Porque alguém dizia que ele expulsava pelo poder do príncipe das trevas. E Jesus retrucou dizendo que o poder que ele tinha vinha de Deus. É muito interessante observar que o poder que temos para liderar o povo de Deus vem do Senhor. E quando o líder reconhece que o poder vem de Deus, ele se torna humilde, ele se torna obediente, ele é aquele que ouve a voz de Deus, porque ele sabe que ele não depende dele, do seu carisma. Você tem na sua lição isso aí, não é? Hoje nós temos líderes carismáticos, são aqueles que influenciam, são dinâmicos, são desembaraçados, não é? Atraem seguidores. São pessoas que trazem consigo, como já vimos em lições anteriores, os traços, não é? De pessoas que são diferentes e usam esses traços da sua personalidade para atrair seguidores. Mas nós vamos entender pela palavra de Deus que esse tipo de atitude ou de liderança ou de comprometimento é trágico. E você tem aí o exemplo de Sansão. Sansão, ele tinha sobre a sua vida o poder de Deus, que lhe era dado em momentos e ocasiões especiais. Mas naquele momento ali, como das vezes anteriores, a Bíblia diz que Sansão se levanta e diz, deixa comigo, eu resolvo. E o poder não estava mais com ele. Ele havia revelado o segredo da sua força. Ele perdeu o poder que tinha. E agora ele foi morrer num cárcere. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos nossos líderes. Mas que nós possamos observar e aprender que o poder pertence a Deus. O número 2 dessa lição importante vai nos mostrar que Deus é quem outorga o poder. Enfim, a autoridade espiritual não é algo que alguém escolhe. Não. Eu não preciso exercitar isso, eu não vou escolher isso. Deus escolhe a quem Ele quer e dá poder a essa pessoa, não é? E o grau de poder que Ele dá a cada um. Deus escolhe, Deus dá, e Ele dá também o grau de poder. É muito importante observar isso. Você percebe que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão liderando hoje por conceitos, liderando por alcançar metas e objetivos. Hoje há uma escola que ensina como ser bem-sucedido em 10 passos, como alcançar vitória em 5 lições, mas o que dependemos de Deus, nós que dependemos de Deus, nós precisamos entender que Deus é quem outorga. E quando Ele chama, Ele dá, Ele capacita, e a cada um Ele vai dar um grau de poder. Cada um. Deus vai trabalhar dessa forma sim. Ele não dá a todos igualmente. É por isso que você vê a diversidade que há de liderança no reino de Deus. Isso é muito importante, não é? Deus no Antigo Testamento, Ele conferiu o seu poder a líderes. Você tem aí o exemplo de Otiniel, de Débora, de Gideão, todos eles no livro de Juízes. E cada um deles recebeu de Deus o poder, recebeu a autoridade, um em maior, outro em menor grau. É muito importante, não é? Mesmo na igreja primitiva, é muito interessante. Deus escolheu a quem Ele deu poder de liderança. Ele não distribuiu para todos, mas Ele escolheu alguns e deu a eles autoridade e poder de liderança. E cada um recebeu um grau de liderança, um grau de poder. Isso é importante. E quando nós compreendemos isso, nós vamos entender o princípio de liderança segundo o propósito de Deus. O número 3 desse item aí mostra algo interessante, que Deus é quem defende os seus líderes. Veja que coisa interessante aí. Deus defende a autoridade espiritual. Quando Deus te dá, Ele mesmo te defende. Ele se levanta por você. É interessante que nós temos o exemplo de Davi. Davi, como rei de Israel, ele teve em todo o tempo a sua proteção vinda de Deus. Quando ele foi ungido por Samuel, a Bíblia vai mostrar que a partir daquele momento ele estava debaixo da proteção de Deus. Deus deu àquele moço autoridade, poder,
E agora ele estava esperando o tempo de assumir o trono. Por todo o tempo, Davi, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi, enfim, viveu momentos difíceis, mas Deus sempre o defendeu. Né? Davi nunca precisou defender a sua autoridade espiritual. Ele nunca precisou demonstrar ao seu grupo, ele nunca precisou dizer a Saul quem ele era. Pelo contrário, Deus o defendia e Deus demonstrava que ele era ungido seu. E é interessante observar que dentro desse contexto de liderança, os líderes espirituais são apenas um canal. Como é importante observar isso. O que somos? Nós somos apenas um canal. A maioria dos líderes que usam incorretamente o poder, eles não entendem isso. Eles pensam que o poder é deles, que eles são os donos do poder. Uma vez que Deus me deu, agora é meu e eu faço dele o que eu quero. Não. Nós somos canais de bênção para o povo. Deus nos usa como canal de bênção para abençoar essas pessoas. Veja bem, você tem aí no seu material o exemplo de Pedro na casa de Cornélio. Pedro chegou ali na autoridade de Deus, mas ele descreveu e dizendo que aquilo que ele tinha não era dele, era do Senhor. Paulo e Barnabé em Listra, quando aquela mulher falava ali sua autoridade espiritual, ele se defendeu e disse, não, o que nós somos é de Deus. Então nós precisamos entender que todos os que foram usados por Deus no passado, falaram em nome de Deus, foram usados por Deus e reconheceram que era apenas canal da bênção de Deus. Deus espera que eu e você, como líderes, nós possamos ser canais de bênção para as pessoas. Nunca o poder será meu, nunca o poder será nosso. O poder será sempre de Deus. Nós somos apenas um canal de bênção. Chegamos ao item 5 do objetivo número 1. E você vai compreender que o poder espiritual beneficia os seguidores. É interessante que quando Deus dá poder espiritual, nunca é para benefício próprio, e sim para beneficiar alguém. O propósito de Deus com seu poder, com seus dons, com seus talentos, é que, usados por Deus, nós possamos abençoar pessoas próximas de nós. E nós temos aí um exemplo interessante, não é? O exemplo de Neemias. Neemias foi aquele líder espiritual que Deus usou no seu tempo com características especiais. Toda a autoridade que Deus deu a Neemias, todo o poder que ele exerceu como governador do povo no seu tempo, Neemias usou tudo aquilo para beneficiar os seus seguidores. É interessante, não é? Que Neemias usou de autoridade, Neemias usou de conceito que ele tinha, de seus conselhos, simplesmente para abençoar aquelas pessoas. Ele lutou pelos direitos, ele lutou por sua autoridade para ajudar as demais pessoas. Ele evocou a autoridade de Deus sobre a sua vida para mudar a situação reinante naquele lugar. É disso que estamos falando. Quando você recebe a autoridade de Deus, não é para você ficar na sua posição simplesmente e receber dos seguidores, mas para servir, para intervir com a autoridade de Deus e mudar situações, abençoar o povo, trazer mudanças que beneficiam aqueles que estão esperando pela nossa liderança. Esse é o propósito de Deus, não é? Nós temos que viver isso aí, uma vida que possa beneficiar as pessoas que são os nossos líderes, aqueles que lideramos para a glória de Deus. Aí nós entendemos o final, quando diz aí, ó, Deus outorga autoridade espiritual aos líderes para o benefício do seu povo. Os liderados estão esperando os benefícios que Deus vai dar através de mim e de você, que somos líderes, para abençoá-los. Esse é o propósito de Deus com esse momento da nossa lição. Entender que aquilo que temos não é nosso, mas vem de Deus. E eu quero te convidar agora ao objetivo 2, as bases do poder da liderança. E aí nós vamos identificar, positivos ou negativos, algumas bases de poder
da liderança. Como o líder influencia seus seguidores? De que forma ele causa influência? Como ele pode influenciar? Nós temos algumas situações interessantes que vamos descrevê-las. Você tem no seu material aí o número 6, poder coercitivo, o poder por experiência, o poder legítimo, o poder por conexão, poder por recompensa, o poder referente. Vamos ver essa relação aqui e vamos procurar entender. Você tem nas suas mãos o seu material, eu quero apenas orientá-lo e conduzi-lo nesses momentos tão importantes aí. Primeiro, o poder coercitivo. É aquele que exige baseado numa direção forte do líder. É aquele líder que, podemos dizer, o autocrático, não é? Que vimos anteriormente, em lições anteriores. É aquele que insiste na obediência, no acatamento da sua vontade. Então ele vai trabalhar coercitivamente. Ele vai trazer para si os seus liderados e vai fazer com que eles acatem e aceitem plenamente as suas ordens. É interessante isso aí, não é? E aí, esse é aquele tipo que diz às pessoas o que faz, quando faz, como faz. É ele que determina todas as coisas. E aí nós vemos aí que isso era comum no Antigo Testamento. Quando, em particular, os reis de Judá, Israel e de outras nações, você lembra quando lê na Bíblia? Os reis exerciam poder coercitivo e eles determinavam o povo o que fazer, quando fazer, como fazer. Você tem no seu material os exemplos aí. É interessante que ainda no tempo dos juízes, nos dias de Samuel, o povo pediu a Samuel um rei. E Samuel disse para ele: vocês têm noção do que estão me pedindo? Um rei vai exigir de vocês muitas coisas. Um rei vai trabalhar com vocês coercitivamente. Ele vai dizer o que fazer, quando fazer, e por que fazer, e quando, enfim. E o povo simplesmente disse: nós queremos um rei. E aí eles passaram agora a viver esse tempo difíceis, não é? Mas esse tipo de poder exercido também é importante, porque mais uma vez nós temos aí o nome de Neemias. Neemias, ele foi aquele homem que reconheceu o poder de Deus sobre a sua vida e trabalhou para beneficiar os seus, vimos isso anteriormente, mas ele usou o poder coercitivo para trazer a diferença entre o seu povo. Quando Neemias percebeu que o pecado estava tomando conta do povo, que o povo estava vivendo dissolutamente, ele os repreendeu com autoridade. Neemias usou o poder coercitivo, ele disse: não, eu tenho autoridade sobre vocês e vou usá-la, para que vocês mudem a maneira de viver. E é interessante isso, que aquele povo entendeu e compreendeu, não é? Nessa situação aqui, Neemias, ele trouxe a ordem necessária e resolveu uma crise. E é exatamente isso. Por meio desse poder, ele pôde trazer a santidade de volta ao povo de Deus. E agora nós podemos entender um outro tipo de poder, poder por experiência. Poder por experiência baseia-se na percepção, não é, por parte dos seguidores, da competência ou da capacidade do líder. É interessante isso. Talvez esse líder não tenha aquelas qualidades inatas. Talvez esse líder não tenha os seus traços definidos. Talvez esse líder não seja ainda categorizado pelo grande homem que teve influência no seu nascimento, na sua posição social. Mas ele tem experiência. E as experiências contam muito na liderança. É muito importante isso, e nós vimos e temos visto ao longo dos anos. Por exemplo, quando as Assembleias de Deus se instalaram no nosso país, quando os missionários chegaram e começaram a ampliar o trabalho de Deus, não tínhamos aqui homens capacitados, homens letrados, mas tínhamos indoutos. E esses indoutos saíram e serviram de canal de bênção de Deus. Eles receberam o poder de Deus e usaram a sua experiência. E isso é muito importante. Você tem alguns nomes citados aí. José no Egito, não é? Usou a sua experiência. O exemplo no Novo Testamento
Foi o Gamaliel, aquele doutor da lei, com sua experiência, ele pôde trazer a elucidação para o Sinédrio. Quando pensavam em acabar com aqueles servos de Deus, ele disse: gente, deixe-me contar a minha experiência para vocês. E Gamaliel passou a experiência dele. Vocês lembram de Teudas? Você lembra daqueles que se rebelou, daqueles que se levantaram? E tudo isso acabou. E aquelas pessoas ouvindo Gamaliel certamente, não é, repensaram o caso. É verdade. E aí, sabiamente, Gamaliel disse: olha, se esse movimento aí é de Deus, se esse povo está lutando por Deus, nós não podemos contra ele. Mas se eles são como os demais, a experiência me diz que isso vai acabar. E a posição de Gamaliel foi aceita. Os discípulos do Senhor, os apóstolos, discípulos, foram salvos. Deus usou o poder da experiência daquele homem para dar vitória ao povo. E Deus espera também isso de cada um de nós. Nós vamos entender agora o poder legítimo. É interessante, o poder legítimo se deriva da posição detida pelo líder. Deus te deu autoridade e agora você vai exercer essa autoridade. Os seguidores tendem a aceitar a autoridade do líder devido à posição oficial que ele detém. Como é interessante isso, não é? Como é importante isso. E aí, nós vamos ver que quando, no Antigo Testamento, não é? O sacerdote Samuel, ele teve que enfrentar Saul. Em alguns momentos difíceis de confrontos, porque Saul teimava em fazer a sua vontade. Saul achava que ele poderia exercer o que ele, como rei, tinha autoridade de fazê-lo. E aí, Samuel chega, se interpõe, porque naquele momento Samuel está investido de um poder legítimo. Samuel recebeu o poder das mãos de Deus. Ele era um sacerdote legitimado por Deus. Saul havia sido escolhido, sim. Saul havia sido ungido, sim. Mas ele não podia quebrar as normas, as regras de Deus. Para isso, Deus usa alguém com um poder legítimo, com autoridade legítima, para mudar a situação. E isso é importante. Um exemplo que você tem no seu material de estudo é Tito, no Novo Testamento. Tito, ele foi enviado à igreja de Corinto, ele foi enviado por Paulo a Creta. Ele chegava nessas igrejas com recomendações do apóstolo. E por que ele levava aquelas recomendações? Para lhe dar poder. Quem estava mandando Tito aqui? Quem estava enviando? O apóstolo Paulo. Ah, se foi Paulo quem enviou, então temos que recebê-lo. Porque Paulo detinha o poder legítimo e ele agora estava autorizando Tito a exercer poder e autoridade e liderança. Devido às credenciais de Paulo, Tito era recebido com alegria, ele era respeitado pelas igrejas. E isso é que nós precisamos entender. Poder legítimo, ele é comum nas igrejas, não é? Ele não pode funcionar sem uma liderança estruturada, uma organização estruturada, uma liderança estruturada. O problema geralmente ocorre quando um líder, ele insiste em ser obedecido porque ele está no cargo. Não é o cargo, é a autoridade de Deus. Você precisa entender isso. Muitas pessoas brigam pelo cargo e quando se acham numa posição, eles acham que têm o poder e a autoridade. Não, é apenas um cargo, é apenas um título, é apenas um lugar. Porque o poder pertence a Deus, a autoridade vem de Deus. E é interessante que quando você tem essa liderança legitimada pelo poder de Deus na sua vida, você influencia o povo de Deus concernente aos propósitos de Deus para o grupo. Esse é o princípio da legitimidade do poder. Mas eu quero te conduzir um pouco mais. E você vai entender agora poder por conexão. Que coisa interessante isso, não? Poder por conexão vem de associações do líder com pessoas importantes e influentes. E isso é interessante. Isso pode ser bom, como isso pode ser mal. Não é? Se eu sou um líder
e eu conheço pessoas influentes, eu posso usar isso para me beneficiar a mim mesmo, não é? E aí nós temos que ter entendimento e compreensão. Por exemplo, a sua lição coloca Geazi como um exemplo. Geazi era o servo de Eliseu. Em algum momento ele se beneficiou, não é? Da influência que Eliseu tinha sobre as pessoas. Lembra quando aquele rei foi curado da lepra? Ofereceu dinheiro ao Eliseu e ele disse, não quero. E quem correu atrás do homem? O seu servo, Geazi. Ele chegou lá e disse, olha, o meu senhor não quis, mas eu quero. E usou dessa tática tão cruel e tão terrível. E ele pagou um preço muito alto por usar o poder por conexão. Não é? Em conexão com o profeta de Deus, ele foi beneficiado. Não é? Não pode, o poder por conexão pode ser uma vantagem se ele usar isso para abençoar os seus seguidores. Toda conexão que eu tenho, todos os contatos que eu tenho, é para beneficiar a igreja. Eu não posso usar isso em benefício próprio, de modo algum. A liderança precisa entender isso. Você que está estudando conosco precisa entender isso. Que o nosso propósito é abrir os seus olhos, para que o poder por conexão não venha te influenciar. O apóstolo Paulo, ele tinha muitas conexões, e ele pôde muitas vezes ser ajudado por essas conexões. Em alguns momentos da sua vida, Paulo precisou das suas conexões. Ele tinha família influentes na igreja, que poderia ajudá-lo. E essas famílias foram a favor dele. E quando ele estava preso em Roma, não é? Quantos deles não pediram por Paulo, não usaram a sua conexão para beneficiar Paulo? Esse é o propósito de Deus, que as suas e as minhas e as nossas conexões sejam para beneficiar o povo de Deus, jamais para beneficiar a nós mesmos. Mas nós temos mais um interessante, que é o poder por recompensa. É a capacidade que um indivíduo tem para facilitar a obtenção dos resultados por outros. Recompensa. Poder por recompensa. Isto é, o líder beneficia seus seguidores através de seus dons, habilidades, treinamentos e experiência. Tudo aquilo que temos vem de Deus. Os dons são de Deus, as habilidades são de Deus, as experiências são promovidas por Deus na sua obra e no seu reino. Então nós temos que entender que esse poder que temos não é para usar para nós mesmos, mas sim para abençoar os demais. Aqueles que estão sobre a nossa liderança, não é? Os líderes às vezes acham que em seu primeiro ano eles são idolatrados. Cheguei, primeiro ano, não é? E aí eu vou idolatrar. No segundo, são criticados. E no terceiro, eles são condenados ou rejeitados, não é? Excluídos. Não é verdade? E então nós temos que entender o seguinte, que esse poder aqui é para beneficiar. Quando você tem as habilidades dadas por Deus, quando você tem experiência na obra de Deus, quando Deus te coloca numa posição e te capacita dessa forma, é para você beneficiar as pessoas, para você poder contribuir para o crescimento espiritual, ser benéfico na vida daqueles que podem ser abençoados por você. Paulo envia os seus amigos, obreiros, a várias igrejas. Recomenda que eles sejam recebidos e seguidos por causa da bênção que seriam para a igreja, para aquele grupo. Paulo, ele recompensava a igreja. Paulo recompensava os seus amigos, enviando-os, recomendando de uma forma muito especial, para que eles pudessem abençoar o povo. É essa forma que Deus quer que nós exerçamos a nossa liderança, sempre abençoando alguém, sempre sendo canal de bênção para alguém, sempre podendo recompensar alguém pelas habilidades que recebemos de Deus. E é interessante uma coisa, terminando agora
este assunto tão importante sobre o poder. Nós temos o poder referente. E esse poder aqui, ele é interessante, se baseia em boas relações pessoais com os seguidores. Que referência nós temos com os nossos seguidores? Hein? Que referências temos com cada um deles? Será que temos boas relações com os nossos seguidores? Não é? Este poder tem base, ele tende a ser um meio de criar confiança e motivação. Se você tem referências, qual é a sua preocupação? É criar ali o quê? Confiança e motivação. Esse é o poder referente. As pessoas veem você, têm você como uma referência. É muito interessante. E nós estamos carecendo de referências nos dias atuais. Nós estamos precisando de pessoas que sejam referências na nossa vida. Que nós possamos ver neles exemplo digno de confiança. Então nós temos que entender essa compreensão. Se um líder deseja influenciar os seguidores com relação aos propósitos de Deus para ele, deve ser querido e aceito pelo grupo, isto é, ser uma referência, ser digno do Evangelho de Cristo Jesus. Andar com dignidade, como diz Paulo aos Filipenses. Nós possamos ser esse tipo de homens, líderes e mulheres de Deus, liderando o povo, reconhecendo que o poder pertence a Deus. Nós vamos entender algo mais dessa lição no objetivo 3 agora. Vamos perceber que as bases do poder para a liderança espiritual, elas são bem definidas. Nós vamos entender que o uso do poder da liderança natural, ele é natural à liderança espiritual, não é? 2 ingredientes são necessários para esse tipo de liderança. É o poder do amor e o amor a Deus, ao ser humano, e o poder do Espírito Santo. Como é interessante isso? Para a gente compreender que tipo de líderes Deus espera de nós. Primeiro, exercendo o poder do amor. Nós temos que usar o poder do amor para influenciar os nossos seguidores. O poder do amor é muito forte. O poder do amor foi o que Jesus usou para nos influenciar. Nós fomos atraídos por esse amor. E aí Jesus Cristo fala dos seus mandamentos. No Evangelho de João, você tem a referência em João 14, ele vai falar, não é, do nosso amor por ele, da nossa consideração por ele. Nós vamos entender isso. Você tem aí como exemplo Paulo, que tinha um exemplo glorioso de amor por Cristo, por seus companheiros, por seus seguidores. Paulo sempre devotou amor a Cristo. Paulo sempre devotou amor aos seus companheiros. Paulo sempre devotou amor aos seus seguidores. Ele pôde dizer, o amor de Cristo nos constrange, não é? E aí ele, por esse amor, ele pôde sofrer muitas vezes. Quem não se escandaliza que eu me escandalize? Quem não enfraquece que eu não enfraqueça? Quem não adoece que eu não adoeça? Olha que coisa tremenda! O apóstolo Paulo deu o exemplo do amor. E ele disse, eu não fui a vocês com palavras de sabedoria, não, mas fui com espírito de mansidão e de amor. Esse deve ser o nosso princípio. É algo glorioso, é algo maravilhoso, não é? Jesus Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz aí, os líderes da igreja foram cheios do Espírito Santo. Todos foram capacitados pelo Espírito para exercer o amor. O elemento essencial na vida de quem lidera é o amor e a capacitação do Espírito Santo. É algo glorioso quando nós entendemos isto, não é? É muito maravilhoso. Paulo entendia perfeitamente que a sua liderança não era algo que procedia de seus próprios recursos naturais. Paulo muitas vezes declarou que o que ele tinha, a capacidade que ele tinha, vinha do Espírito de Deus que operava através dele. E isso é maravilhoso quando entendemos que o que somos como líderes não é de nós, mas é de Deus. A nossa capacidade vem dele. E esse amor, esse respeito ao próximo
e a presença e o poder do Espírito Santo na nossa vida fazem a diferença para uma liderança efetiva, para uma liderança gloriosa, para uma liderança abençoada. Esse é o propósito de Deus conosco. E aí você está entendendo a grandeza desse assunto. Porque eu preciso caminhar com você e te levar ao item 4 da nossa lição de hoje. E aí, nós vamos entender porque Moisés, o homem de Deus, não é? Ele usa a sua liderança, o poder que ele tinha, ele vai aplicar isso de uma forma natural na sua liderança. Moisés, uma aplicação do poder espiritual. Como é interessante entender isso aí. Moisés é um dos líderes da Bíblia que mais se destaca. Todos pregam sobre Moisés. Jesus falou de Moisés, Paulo falou de Moisés. Que grandeza foi esse líder, não é? Nascido na escravidão, ele se tornou líder da nação. Ele foi preparado por Deus de uma maneira muito interessante. E aí você tem, no seu material de estudo, uma comparação que fazemos entre Jesus e Moisés. Observe aí como é interessante. Ambos foram preservados, ambos jejuaram durante 40 dias, ambos suportaram murmuradores, ambos alimentaram multidões, ambos repreenderam o mar e ambos apareceram depois de morrer. Veja que semelhança, não é? Há entre Jesus e Moisés, Moisés e Jesus. E aí você vai entender uma coisa. A característica predominante da liderança de Moisés não foi a sua autoridade. Não foi porque ele era Moisés, não foi porque a sarça ardeu no deserto, mas foi a sua mansidão. Que coisa preciosa, não é? Moisés era o homem mais manso da terra. E na sua mansidão, ele soube conduzir o povo. Ele soube caminhar com aquele povo. Uma marca característica dele. Moisés soube ser manso em muitas ocasiões. Ele soube usar a mansidão para exercer sua influência sobre o povo. E é isso que estamos tentando te dizer. Que você, para ser um líder de verdade, um líder de valor, você precisa seguir esses exemplos que você tem aí nas suas mãos. Você tem a palavra de Deus como seu guia. E você tem um material de estudo. E nesse material está revelado alguns propósitos interessantes. É interessante que, durante a sua vida, Moisés muitas vezes foi desafiado. Foi desafiado pela sua própria irmã e irmão. Porque Deus se revela só a Moisés. Deus ouviu, castigou, e Moisés é quem vai interceder. Moisés podia dizer, bem feito, foi falar mal de mim, ó, mas ele intercede, ele que ora, ele que clama a Deus, não é? E mesmo Deus falou a favor de Moisés, ela merece. Você não está entendendo o que foi que eles fizeram de você, mas Moisés foi retrucar com Deus. E na sua humildade, na sua mansidão, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia. É isso que Deus espera de mim e de você como líder. Nós precisamos aprender com esses líderes do passado, com esse homem de Deus que para mim e para você é um exemplo glorioso. E aí nós vamos entender, não é, que em alguns momentos, quando alguém se levantou contra Moisés, por exemplo, o exemplo de Coré, conspiraram contra Moisés e Arão. Meu Deus, esse Coré se levanta, ele é um líder, não é? E aí ele se levanta e Moisés coloca esse assunto diante de Deus. Fala para Deus, Senhor, quem na verdade é o líder aqui? Quando alguém se levantar contra você, você tem Deus a seu favor. Quando você se coloca na posição de um líder chamado por Deus, você não tem que contender, Deus contende por você. Moisés foi humilde o suficiente para buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. É isso que Ele espera de nós, que tenhamos humildade para nos momentos dos confrontos, não nos levantarmos como líderes autoritários ou como líderes democráticos. Vamos fazer aqui uma eleição, vamos resolver, ou ser um liberal. Deixa de mão que o tempo resolve. Não. Moisés falou com Deus e Deus, reconhecendo nele a sua liderança,
ao que Deus lhe deu, Deus interveio de uma forma gloriosa. E o fogo de Deus caiu sobre aqueles homens, sobre as suas famílias. O juízo de Deus veio. Para quê? Para mostrar àquele povo a autoridade que havia sobre Moisés. Deus contende por você, Deus contende conosco. A humildade, ela era a chave da liderança de Moisés. Ele era um homem manso, ele era um homem humilde, não é? Ele confiou a sua posição a Deus e permitiu Deus defendê-lo em todos os momentos da sua vida. Seja humilde, confie do Senhor as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos, como diz Provérbios. Então nós precisamos entender algo glorioso aqui agora, não é? Moisés, sendo manso e humilde, mas ele não hesitou em exercer a autoridade. E aí nós vamos ver alguns exemplos preciosos da vida de Moisés. Exemplos que marcaram como líder. E nós precisamos atentar para esses exemplos. Primeiro, Moisés e o poder coercitivo. É interessante que quando o povo deixa o Egito, dias depois, pouco tempo depois, esse povo está no Sinai e a Bíblia diz que Moisés, ele vai ao monte buscar a direção de Deus, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai buscar o conhecimento de Deus. Por Moisés demorar, a Bíblia diz que o povo pensou o seguinte: bem, Moisés foi e ficou. Então, nós vamos fazer um bezerro de ouro, porque esse é o Deus que nos tirou do Egito. Vamos preparar uma festa para o nosso Deus. E aí, Moisés, lá em cima, é chamado por Deus. Deus falou: Moisés, o teu povo já se perverteu. E Moisés, ao voltar, ele usa a autoridade de Deus. Moisés era manso, ele era humilde, mas ele tinha autoridade. E nós precisamos entender isso. Em alguns momentos nós precisamos da mansidão, em alguns momentos precisamos da humildade, mas em todo tempo precisamos da autoridade. A autoridade dada por Deus. Naquele momento Moisés se levanta contra aquele povo, ele quebra as tábuas da lei, e alguns dos homens dele, levitas leais, saíram agora e deceparam daquele povo. Pelo menos 3.000 pessoas naquele dia morreram. Moisés usou de autoridade. Sabe para quê? Para sanar o mal. Muitas vezes é preciso isso. Deus vai te usar em algum momento para você se levantar com autoridade e sanar o mal. E aí, no final, você vai entender que Moisés era manso, mas não era fraco. Estamos chegando ao final dessa lição, mas precisamos aprender alguma coisa mais, alguma coisa interessante, não é? Nós, no nosso ministério, precisamos agir de algumas maneiras, de alguma forma forte, tratar alguns assuntos, não é? Para que situações que ameaçam o nome de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, sejam resolvidos. E Deus vai nos usar. Então Moisés entende que o poder por experiência, olha aí, outra coisa que vamos aprender com ele. Durante o seu tempo de deserto, Moisés aprendeu uma experiência singular a lidar com as ovelhas. Deus o levou ali para um novo estágio da sua vida. Primeiro estágio no Egito, segundo estágio como ovelhas. Tudo isso serviu de experiência para que ele agora pudesse liderar o povo de Deus. Deus muitas vezes vai te conduzir a situações que vai precisar da sua experiência. Não fique fora do propósito de Deus para a sua vida, não é? Ele tinha mais experiência que qualquer outro ali. E em vários momentos, Moisés pôde usar a sua experiência de várias maneiras. E nós precisamos entender isso, que Deus vai usar a nossa experiência na liderança. Quantas vezes eu tenho conversado com jovens obreiros que me trazem situações, trazem indefinições, indagações, e eu uso minha experiência. Eu não posso simplesmente usar as ciências, mas eu preciso usar as minhas experiências.
E aí você vai entender que Moisés também usou o poder por recompensa. É algo interessante, não é? Pense nos benefícios que os israelitas receberam na liderança de Moisés. Quando eles estavam no Egito, não é? Eles vieram de lá, eles eram uma classe trabalhadora de escravos. No Egito, eles eram um tipo de homens. Mas aí, naquele momento ali, sob a liderança de Moisés, eles se tornaram uma nação. Moisés trouxe para eles a lei. Moisés trouxe para eles a presença de Deus. Moisés trouxe para aquele povo algo especial. Moisés pôde recompensar aquele povo por sua liderança. O povo foi abençoado pela liderança de Moisés. E esse é o propósito de Deus. Eles tinham em Moisés alguém que podia comunicar-se com Deus. Olha que coisa linda, que coisa interessante, não é? Moisés recompensa aquele povo pela sua experiência em ter comunhão com Deus. Aquele povo foi abençoado. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que a nossa liderança possa recompensar o povo de Deus. Comunhão que você tem com Deus é para abençoar o povo. Todo o seu relacionamento exterior é para abençoar o povo. E é interessante, não é? Que eles recebiam de Moisés, porque Moisés recebia de Deus. Como é importante isso. E aí nós vamos finalizar aqui, não é? Com Jesus. Jesus Cristo, ele foi uma bênção espiritual e material para seu povo? Sim. Davi foi uma bênção? Sim. Salomão foi uma bênção? Sim. Que desafio é Moisés para a nossa liderança? Que desafios são os líderes que Deus usou no passado para a nossa liderança? Que desafio é o Senhor Jesus para a nossa liderança? E nós precisamos entender uma coisa, não é? Que as pessoas que lideramos, eles estão esperando serem beneficiadas por nós. Nós temos a autoridade de Deus, nós temos o chamado de Deus, e aí, nós que lideramos, nós precisamos recompensar esse povo e abençoá-los continuamente. Esse é o nosso propósito, que essa aula possa abençoar a sua vida, que essa aula possa glorificar o nome de Deus e que você, ao compreender cada ponto que foi aplicado aqui, possa te enriquecer e você se tornar o líder segundo o coração de Deus. Deus te abençoe.